Seja bem-vindo. Nesta série, Atos dos Apóstolos, de Lucas, o Espiritismo e a mediunidade. Atos dos Apóstolos é como se fosse a continuação do livro O Evangelho de Lucas. É como Lucas fala no Evangelho sobre o Cristo, até quando ele fala da ascensão de Cristo, assim que ele termina o Evangelho de Jesus segundo Lucas. E o Ato dos Apóstolos é depois da ascensão, ou seja, Jesus sobe, o Espírito desce e o cristianismo expande. Ato dos Apóstolos é um livro fantástico, mas mais fantástico fica quando você conhece o Espiritismo, conhece o livro dos médiuns, para você comparar, para você entender que livro fantástico na hora que entende a mediunidade. A mediunidade sempre existiu, mas a mediunidade só foi estudada metodologicamente, entendida e compreendida a partir do Allan Kardec. A mediunidade é o estudo desse fenômeno, desse sentimento novo que vai instalar na humanidade. Porque nós temos os nossos órgãos de sentido, a visão, o tato, o gosto, a audição, o paladar, nós vamos ter o cheiro, nós vamos ter os nossos órgãos de sentido. A mediunidade é um novo órgão de sentido, porque a mediunidade agora ela só poderia vir depois que aparecesse as primeiras, ou seja, tinha que aparecer a visão primeiro, a audição, porque a mediunidade agora vai dar consciência que você é espírito. Na hora que você vê, você escuta, você fala, você sente, você vê. E o Allan Kardec abre a cortina e mostra, olha o que é que está reservado para você. Se você quer matar, mate, mas você vai encontrar quem você matou. Se você quer suicidar, olha como fica o estado de quem suicida. Mas se você é do bem, olha como é que fica quem é do bem. E se você é um trabalhador do Cristo, veja a grandeza disto. Então a mediunidade é algo fantástico. E aí ele diz, nesse capítulo 2, ele começa a vinda do Espírito Santo. Isto é muito impressionante, esse trabalho, que alguns companheiros chamam de o Pentecostes, é o título que dá, que é repetido tantos. Eu já escutei tantos pastores falando sobre o Pentecostes, padres falando sobre o Pentecostes, muitas pessoas, e com muita sabedoria. Eu não estou criticando nenhum deles, eles estão, lógico, baseados em cima da teologia que eles trabalham, e são pessoas de todo o meu crédito e minha confiança, e vejo como pessoas muito sérias. Eu não estou criticando, nem é a minha intenção esta, estou querendo dar um olhar para que você possa entender. Olha como é que o Lucas escreveu e o que o Ferreira traduziu, porque eu estou usando a Bíblia atualizada do Ferreira. Então ele diz assim, no capítulo 2 do Ato dos Apóstolos, ele começa, a vinda do Espírito Santo. Ele diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuída entre eles, língua como do fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito que lhe concedia que falasse. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu multidão que foi tomada de perplexidade, porque cada um dos que ouvia falar na sua própria língua estava atônitos e se admirava, dizendo, vejam, não são galileus todos esses que estão aí falando? Então como os ouvimos falar?
cada um em nossa própria língua materna. Somos partos, medos, eremitas, os naturais de Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfília, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cratenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre a grandeza de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será que isto quer dizer? Outros, porém, zombavam, diziam: estão bêbados. Sem sombra de dúvida, é um marco, porque Jesus sobe, manda esperarem ele em Jerusalém, não sair, e vai acontecer, eles escolhem entre eles quem é que vai substituir o Judas Iscariotes, escolhe o Matias, e aí vai acontecer. É preciso algum entendimento primeiro. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes já existia no calendário judeu, porque os judeus faziam muita festa, e até hoje faz muita festa. Fazia a festa da Páscoa, que era a comemoração da libertação do povo, que é o dia também que Jesus vai ser crucificado, lá na Páscoa. Libertação do povo, você veja como é muito interessante. E 50 dias depois do sábado da Páscoa, os judeus comemoravam o dia de Pentecostes, que era o dia da colheita, da finalização da colheita. Era um povo de agricultura, da colheita. E nesse dia, 50 dias depois, que é o dia da colheita, foi num desses 50 dias que o Moisés recebe aqueles 10 mandamentos, como se fosse a primeira psicografia da terra, os 10 mandamentos, no dia de Pentecostes. Então Jesus é crucificado, 3 dias depois ele aparece para os discípulos, fica 40 dias aparecendo para vários ali. Depois ele faz a ascensão e diz: espere em Jerusalém. Ou seja, quando foi o dia de Pentecostes, ou seja, o dia da comemoração da colheita. O dia que é o equivalente, lógico, em anos muito lá atrás, que Moisés recebe os 10 mandamentos. Então vai acontecer um fenômeno mediúnico fantástico. Igual houve o fenômeno mediúnico lá de Moisés. Ele, de novo, olha como as coisas vão se encaixando. A libertação do povo, a Páscoa. Jesus, a morte, a libertação do povo, para o entendimento. O dia da finalização da colheita, o Pentecoste, lá de Moisés, agora o Pentecoste dos cristãos que ia começar. Então ele diz: estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos reunidos. Eram 120 pessoas. E de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Um som. Imagine o barulho imenso para chamar a atenção das pessoas que estavam lá, porque era época de festa. A cidade de Jerusalém tinha forasteiro de todas aquelas regiões, como eles mesmos vão enumerar, gente de todas as regiões. Vinha, e veio aquele som, e veio um vento, ele diz, um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estava sentado, aquele vento. Nós sabemos no fenômeno mediúnico, as pancadas, os barulhos, como é que isto acontece? Na mediunidade é explicado, quem estuda a mediunidade do livro dos médios do Allan Kardec, das obras do Allan Kardec, conhece esse fenômeno. Não é fenômeno, é fenômeno estudado, foi estudado por grandes cientistas, foi estudado por Bolzano, foi estudado por Flammarion, foi estudado por William Crookes, foi estudado por Richer, tudo ganhadores de prêmio Nobel, pessoas de destaque. Apenas há uma conspiração de silêncio sobre o trabalho desses cientistas, mas verdade é verdade, mais cedo ou mais tarde a mediunidade é um fenômeno crescente, a mediunidade será estudada
pelas religiões, será estudada pela ciência, será estudada no mundo filosófico, vai ser estudado, porque é um fenômeno crescente. Aí ele diz que a casa encheu, chamou, aí ele diz, e apareceram, aí ele diz, e apareceram distribuída entre eles língua de fogo, das quais pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, segundo o Espírito que lhe concedia que falasse. Lembra que eu disse, no início dos escritos eles falavam Espírito, Espírito Santo foi acrescentado depois da teologia da Santíssima Trindade, que foi criada em Cursilho, essa teologia, e aí foi decidido isto. Aí ele diz Espírito Santo, mas ele está falando aqui, começaram a falar línguas segundo o Espírito que ele concedia que falasse. É um fenômeno mediúnico. Cada uma pessoa daquela, ele fica mediunizado por espíritos diferentes. Lógico que está no comando do Cristo sobre isso. Lógico que ele precisava causar um impacto imenso. Só que a mediunidade sempre existia. Mas a mediunidade, a partir do Cristo, ele vai tomar um caminho novo. Porque agora é mediunidade a serviço do Cristo. Porque então até a mediunidade existia sem entendimento. Alguns falando do Cristo, do Messias que viria. Alguns até abusando, como até hoje existem pessoas que abusam da mediunidade. Abusaram ao ponto do Moisés chegou a criar leis proibindo o uso da mediunidade, que as pessoas estavam abusando, queria encontrar sorte, ganhar dinheiro, ganhar casamento, ganhar coisa. E aí o abuso dá problema, como atualmente ainda existem os abusos, existem abusos. Aí ele diz o seguinte, língua de fogo materializou a língua, materialização, um estudo conhecido do Espiritismo, e para simbolizar que cada um ia falar línguas, ia ser como se estivesse debaixo da comunicação mediúnica. Existem estudos como é que o médium entra em contato, como é que esse espírito, como é que faz o perispírito do espírito com o perispírito dele para fazer esse processo de comunicação. Isso existe estudo bem detalhado, que eu não vou entrar nesse caminho agora, porque não é a safra nossa, mas eles começaram a falar as línguas, a língua de cada um que estava lá. E eles estavam, ele diz, moravam em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações, tem gente de todas as nações ali. Ele diz, assim quando se fez ouvir aquela voz, afluiu uma multidão para escutar, e a multidão ficou perplexa, pois cada um ouvia falar na sua própria língua, estava atônito e admirados. Porque você veja, são todos galileus, e eles estão falando a nossa língua materna. Aí ele diz, nós temos gente aqui, partos, medos, eremitas, da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, de Cirene, romanos, e aqui residem tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, e todos escutavam falar na sua língua e falando da grandeza de Deus, falando do Cristo. Não é intenção minha de criticar, Deus me livre disso, quem sou eu para criticar? Mas vocês já viram pessoas que dizem que estão recebendo línguas do Espírito Santo e começam a falar, não é línguas, estão falando, isso não é línguas, línguas é línguas, e tem trabalhos no Espiritismo, Bozano tem trabalhos espetaculares sobre isso, Chico Xavier recebia mensagem em inglês, em italiano, em aramaico, em vários idiomas. Tem muitos médicos que fazem isso. O fenômeno estudado, entendido na mediunidade, não é milagre, é um fenômeno mediúnico, que é perfeitamente entendido no meio que estuda esse lado. A metapsique estudava isso, a parapsicologia estuda isso, o espiritismo estuda isso. O que precisa, às vezes, é alguém querer fazer fenômeno mediúnico sem entender mediunidade. Isso é um perigo, corre o risco de ficar dizendo que está acessível do Espírito Santo e começa a pular para aqui, para acolá, e cai e deita. E
Cuidado, porque aqui eles falavam línguas mesmo, não era oi, 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 gritando, não. Ele falava. Aí eles ficam tudo e ouviram falar língua, e todos atônitos e perplexos se perguntavam uns aos outros: o que será que isto quer dizer? Outros, porém, zombavam e diziam: estão bêbados. Até hoje, a mediunidade está aí. Aí uns dizem: o que isso quer dizer? Esse camarada está fazendo isto, o que isso quer dizer? Aí fica perplexo, querendo entender. E outros zombam. Outros dizem: estão bêbados, estão doidos, estão possuídos dos demônios. Cada um entende do seu jeito, da sua maneira de entender. Mas esse momento do Pentecostes, que depois você vai ver, numa sequência, o Pedro reúne aquele povo e o Pedro faz um discurso imenso, falando sobre aquele momento. O discurso do Pedro também mediunizado, causa um impacto tão grande que naquele dia 3.000 pessoas já se filiaram no grupo ligado com os primeiros cristãos. Eles eram 120 e já passou para 3.120 no primeiro dia desse fenômeno. Então, vocês vão ver que como sempre, alguém zomba do fenômeno mediúnico. Alguém às vezes zomba e diz: mas o fenômeno mediúnico, meu irmão, vai ser obrigado a estudar. A ciência vai estudar, a psiquiatria vai estudar a mediunidade, a psicologia vai estudar a mediunidade. Como é que você vai entender determinados trabalhos sem você entender? Como é que vai entender o fenômeno mediúnico sem compreender a existência de Deus, sem trazer a vertente espírito para a discussão? E vai entender a mediunidade como um dos fenômenos crescente, mas é crescimento para melhorar a sociedade. Ou seja, a mediunidade no Pentecoste, a partir daquele dia, ela dá um sentido para a mediunidade. Mediunidade a serviço do Cristo, para o Cristo. A mediunidade agora dando um sentido para a vida de cada um, para o médium. Médium que sintoniza com a frequência do Cristo é diferente do médium que sintoniza com a frequência da perturbação. Médium que se sintoniza com Cristo não vai sintonizar com drogas, com bebidas, com farras descontroladas. Os hospitais psiquiátricos estão cheios de médios que não sintonizou a mediunidade dele. Os manicômios estão cheios de médios. Os presídios estão cheios de médios. Mas aqueles que sintonizam com Cristo não precisa ser espírita. Pode ser evangélico, e está cheio de grandes médios dentro do evangélico, que eu tenho o maior respeito e admiração. Está cheio de grandes médios no meio da Igreja Católica, no meio dos ortodoxos, dos anglicanos, está cheio. Mas o Espiritismo abre um leque de você, além de sintonizar com Cristo, você entender. E quando você entende, é muito mais fácil de você fazer bom uso desse entendimento. Por isso que o Espiritismo é a volta do Cristo. O Espiritismo é o cristianismo redivivo. É agora sintonizar com Cristo, mas entendendo, compreendendo, porque a mediunidade, a partir de Allan Kardec, ela dá um novo sentido, uma metodologia de estudo, de entendimento, e não um olhar de milagre, ou como se fosse algo que nós não pudemos entender e compreender. Meu irmão, que Deus te guarde, boa sorte, até o próximo encontro nessa série Atos dos Apóstolos, o Espiritismo e a Mediunidade. Até o próximo encontro. Boa sorte.